Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Padre Marcos Maria dos Santos. Nós vamos meditar aqui sobre a Quinta-feira Santa. A gente já vai iniciar o Tríduo Pascal, já estamos, né, na Semana Santa propriamente dita. Então, vamos ler o Evangelho que será lido nessa missa da Quinta-feira Santa, também chamado Missa da Ceia do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. E Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e de que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-o na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então, lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado seus pés, os discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais de mestre e senhor, dizei bem, eu sou. Portanto, se eu, vosso mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós estamos entrando já no Tríduo Pascal, e eu gostaria de falar propriamente do Tríduo nessa celebração, que como se fosse uma única celebração, porém desdobrada em três grandes atos, três grandes cenas durante esses 3 dias. Ou seja, a última ceia, a paixão do Senhor, depois propriamente sua sepultura e a sua ressurreição, que nós já cantamos a sua ressurreição no final da vigília pascal, né? E propriamente depois do domingo da Páscoa. Mas eu gostaria de falar justamente dessa missa do lava-pés, desse mistério da última ceia. Porque depois eu vou fazer vídeos explicando podemos dizer, cada celebração, né? Minha proposta é essa. Mergulhar mais na parte teológica do que propriamente na parte litúrgica da cerimônia, né? A noite da Quinta-feira Santa é chamada a Noite dos Santos e Tremendos Mistérios pelos Santos Padres. Por quê? Nessa celebração dessa Quinta-feira Santa, então Jesus já está em Jerusalém, Jesus está para celebrar a Páscoa dos judeus, mas essa Páscoa aqui vai ganhar uma conotação nova. Nosso Senhor pediu já que fosse antes para poder preparar justamente a sala, o cenáculo. Esse mesmo cenáculo, essa mesma sala, diz a tradição que pertencia à família de João Marcos, o evangelista que escreveu o segundo evangelho, né? Então, a família dele tinha essa sala justamente em Jerusalém. Muitos dos judeus tinham, por exemplo, por quê? Porque eles iam para as peregrinações e já tinham onde ficar. Então, como se fosse ter uma casa em Jerusalém, vamos dizer assim. Como algumas pessoas que têm posses, por exemplo, têm uma casa na praia, né, para poder desfrutar de momentos de lazer. No caso, no momento religioso. Pois bem, foram preparar a ceia. E aí nós temos, então, propriamente a ceia, essa ceia que Nosso Senhor vai celebrar em contexto de ceia judaica, mas que ele vai dar um novo sentido. E aqui é necessário nós podemos entender, irmãos, que durante esta ceia, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele abre o seu coração.
Quando a gente vai ler o Evangelho de João, o Evangelho de João, o quarto evangelho que tem os grandes discursos de Jesus, Jesus na última ceia, começamos no capítulo 13, depois no capítulo 14, 15, 16 e 17, e no capítulo 17 nós temos a grande oração sacerdotal de Jesus. O Papa Bento XVI, eu falando aqui como teólogo, como teólogo que ele era, Joseph Ratzinger, no seu livro Jesus de Nazaré, quando ele vai tratar, por exemplo, sobre a última ceia, ele fala dessa oração sacerdotal que Jesus faz, comparando a oração que o sumo sacerdote, o Gadol Kohen, fazia quando entrava no Santo dos Santos. Então, quando ele entrava no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, o sumo sacerdote fazia uma grande oração antes de entrar no Kodesh Kodesh, que era uma cortina de ouro, para adentrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício. Uma grande oração em que pedia perdão por si, por sua família e também pelo povo de Israel, e enfim, fazia o sacrifício. Nessa última ceia, Jesus abre o coração a ponto que ele fala do amor do Pai por cada um de nós. E ele vai revelando a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Podemos dizer que nessa última ceia, a partir do Evangelho de João, Jesus ele escancara o mistério intratrinitário de Deus, que Deus é Pai, nós sabemos porque Deus é Pai porque existe um filho, há um filho, e se há um filho é porque há um Pai, mas não se tinha certeza dessa terceira pessoa que é totalmente desvendada, desvelada, principalmente nessa última noite da vida de Jesus, em que ele fala do Paráclito, que ele fala do Espírito Santo, que ele fala do Espírito Consolador, que ele fala do Espírito da Verdade, que revelará e que convencerá o mundo da justiça, do pecado, também do príncipe do mundo. Então, nós vemos isso durante esse contexto da última ceia. Porém, 3 coisas é necessário nós pontuarmos, ou melhor, 4 coisas podemos pontuar nesse contexto. Primeiro, Jesus institui o sacerdócio. Segundo, Jesus atrelado ao sacerdócio, porque como se fosse 2 caras de uma mesma moeda, Jesus institui a Eucaristia. Depois nós temos propriamente o mandamento novo do amor, que Jesus vai falar depois do ato do lava-pés. E depois nós temos o mistério da traição de Judas Iscariotes e da dor do Senhor de ter sido traído. Primeiro, o sacerdócio. O que significa o sacerdócio? O que significa esse presente que Jesus deu? Jesus tinha vários discípulos, né? Vários discípulos. Nós podemos ver em Lucas, por exemplo, Mateus, que ele teria um círculo maior, mais distante, de mais ou menos, por exemplo, 70 a 72 discípulos, depende do manuscrito, mas em torno disso, ok? Alguns autores, por exemplo, como Salvador Munhoz, vai dizer, a partir do capítulo 1 de Coríntios, capítulo 15, que Jesus poderia ter um círculo bem mais grande, de mais ou menos 500 discípulos, mas vamos ficar com aquilo que o Evangelho nos dá, tá? Cerca de 70, 72 discípulos, que seja, né? Não passa de 72, entre 70 e 72. Desses discípulos, 12, Jesus escolheu e lhes deu o nome de apóstolo, apostolai, que do grego significa enviado. E a estes, o que vai distinguir um discípulo comum do apóstolo? O apóstolo está mais próximo de Jesus. O apóstolo, ele é testemunha. Nós vamos ver depois em Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando Judas se mata, quando Judas comete suicídio, e é proposto a eleição de alguém para compor o colégio apostólico a fim de recompor o número 12. Esse número 12 que já estava no imaginário consciente de Israel, que lembra as 12 tribos de Israel a partir dos 12 filhos de Jacó. Então, o novo povo de Deus que tem como fundamento, como coluna esses apóstolos. E a preocupação, justamente a diretriz, o parâmetro que vai ser dado em Atos dos Apóstolos é que tem alguém que tenha sido testemunha desde o batismo de João até a ressurreição de Jesus. A gente vê pretensos pastores querendo ter o título de apóstolo. Não, apóstolo, nós só tivemos os 12, né? E depois, como que um abortivo, nós vamos ter incorporado, por exemplo, São Paulo, porque depois vai ser eleito São Matias para poder estar no lugar de Judas Iscariotes. Mas é interessante que algumas igrejas orientais de linhagem bizantina, na iconostase, eles põem 13 apóstolos
São Paulo sendo como que o 13º apóstolo. Também porque São Paulo foi testemunha da ressurreição, não conviveu com Jesus histórico, mas foi testemunha do Jesus ressuscitado, do Jesus ressurreto. Nessa última ceia, nosso Senhor, ele confere poder, potestade para os seus apóstolos. Qual, Padre? O poder de celebrar a Santa Missa, o poder de celebrar a Eucaristia. Quando Jesus toma do pão e Jesus toma do vinho, vejamos, meus irmãos, que João não nos relata propriamente a narrativa da instituição da Eucaristia, porque João já fez uma alusão à Eucaristia no capítulo 6. No capítulo 6 de João, ele já falou, justamente, ele narrou o discurso de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, e que nosso Senhor se declara o pão vivo que desceu do céu, que sua carne é verdadeiramente comida, que o seu sangue é verdadeiramente uma bebida. Mas, na última ceia aconteceu então a instituição. Quando Jesus toma do pão, quando Jesus toma do vinho, Jesus dá a bênção, faz a beracá, ele faz essa oração judaica de ação de graças, ele parte o pão e dá para os seus discípulos, ele diz, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Então, ele está identificando aquele alimento pão com o seu corpo. E a igreja sempre entendeu no sentido literal. Por isso que nós adoramos o Santíssimo Sacramento, porque acreditamos, todos nós católicos, isso é dogma de fé, que depois da consagração, durante a missa, quando o sacerdote, o ministro validamente ordenado pela igreja, o presbítero, o padre, muito mais ainda o bispo, que é o sucessor dos apóstolos, quando invoca o Espírito Santo no momento da epíclese, no momento da liturgia, espalmando suas mãos sobre o pão e o vinho, fazendo sombra sobre o pão e o vinho, com as mãos que foram ungidas no dia da sua ordenação. Esse gesto de fazer sombra aqui nos lembra a sombra que cobre a Virgem Maria e que nos traz Jesus encarnado em seu seio. Quando o sacerdote, então, pelo poder do Espírito Santo, em virtude do poder que recebeu no dia da sua ordenação sacerdotal, pela imposição das mãos do bispo, em virtude da força própria das palavras da narrativa da última ceia, e muito mais ainda pelo poder do Espírito Santo, o pão e o vinho se transubstanciam-se. A igreja, então, ela toma o conceito de filosofia, o conceito oriundo de Aristóteles, e depois São Tomás vai elaborar na Idade Média, para tentar traduzir um mistério que é intraduzível. E que o pão e o vinho, eles mantêm as aparências, eles mantêm as exterioridades, eles mantêm a característica material, vamos dizer assim, mas a sua substância, aquilo que é o mais íntimo e aquilo que não é perceptível, mas que faz com que alguma coisa seja, aquilo que subestá, aquilo que está subjacente, que faz com que mantenha o seu ser, enquanto existência que subestá, é mudado, é transubstanciado no corpo, no sangue, na alma e na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantém-se as aparências, vemos pão, vemos vinho, mas já não é mais. É o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento em que se dá isso, esse milagre a ponto de que nós padres, depois da consagração, dizemos, eis o mistério da fé, porque é alguma coisa que podemos compreender pelo uso da razão até certo ponto, mas que vai além do uso da razão. Nós temos esse elemento na Eucaristia, em que o padre, independente do mais santo ao mais pecador, naquele dado momento, representando Cristo, e a igreja, ele age em persona Christi, na pessoa do Cristo. Por isso que o sacerdote, ele não vai dizer isto é o corpo de Jesus, este é o cálice de Jesus, mas ele diz, este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Temos então a dimensão da presença real, da presença real. Segunda questão, nós temos um sacrifício. Aquilo que vai ser realizado na Sexta-feira Santa, na quinta-feira, já foi antecipado. Olha que coisa tremenda. Assim como nós, quando separamos o corpo de um homem, o sangue, de qualquer criatura viva, mamífera, por exemplo, em que separa-se o corpo e o sangue, nós temos uma configuração de uma morte clínica. Na missa, a partir desses elementos sacramentais do pão e do vinho, nós temos a configuração de uma morte mística. Por isso que na missa nós temos um sacrifício incruento. No Calvário nós tivemos um sacrifício cruento, que houve o derramamento de sangue, em que houve o sofrimento físico, psicológico de Jesus
Na missa nós não temos mais essa característica de sofrimento, mas acontece, se renova. Muitos teólogos, principalmente na nossa língua portuguesa, que é uma língua muito viva, ou seja, elementos novos são incorporados, né? Sentidos novos das palavras mudam, a carga semântica muda de tempos em tempos. Se usa, eu particularmente gosto que se use esse termo, eu vi pela primeira vez sendo usado por Dom Henriques, que é presentificar. Então, a missa presentifica de uma forma incruenta o sacrifício do Calvário. Então, devemos ter esse conceito. E quando nós temos isso, a gente vai pensar como que nós recebemos Jesus na Eucaristia. E aí o padre vai para a segunda leitura, em que Paulo vem nos dizer, a partir do capítulo 11, versículo 23 a 26, Paulo escrevendo para a comunidade de Corinto, justamente corrigindo eles da concepção e de como eles estavam conduzindo a Eucaristia na sua comunidade, ele vem dizer: todas as vezes, de fato, que comedes deste pão e bebedes deste cálice, ou seja, do pão eucaristizado, do cálice do vinho, aqui existe uma figura de linguagem metonímia, né? Eles tomam do todo para falar do conteúdo, está falando do sangue. E bebedes deste cálice, ou seja, do sangue do vinho consagrado, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. E dado momento, ele vai dizer que come e bebe a sua própria condenação, aqueles que comem do corpo e sangue do Senhor sem discernir, ou seja, em pecado mortal. Nós devemos estar em estado de graça para poder receber Jesus Eucarístico. Cada missa que é celebrada, claro que eu como católico, você como leigo, você pode escolher tal padre celebra com mais piedade, tal padre me encanta mais, tem uma boa homilia, mas a missa em si, independente da homilia do padre, independente de como o padre conduz, independente de grupo musical, das músicas que são entoadas, independente disso tudo, a missa em si rezada, ela em si, no seu conjunto, no seu ato, ela tem um valor infinito. Por quê? Porque o próprio Jesus que se oferece ao Pai por meio justamente do seu ministro ordenado, do padre, do sacerdote. E em que nós temos Jesus, e por isso que depois da consagração se guarda aquilo que sobra, né? Bom, sobrar é uma palavra meio feia, aquilo que está, já faz propositalmente para poder dar para os doentes, para poder dar nas outras missas, se tem mais gente, uma reserva eucarística, né? E que também serve para a nossa adoração. De fato, na Eucaristia nós adoramos a imagem dos santos, os santos propriamente dito, como criaturas de Deus, nós veneramos, respeitamos, mas não damos o culto de latria, o culto de adoração, apenas damos a Deus. Então, como é que eu tenho comungado? Como eu tenho participado da missa? Como que eu tenho justamente preparado antes de ir na missa, de meditar o que é a Santa Missa, de ver as leituras, de fazer as orações? Eu, quando vou celebrar a missa como padre, eu gosto de rezar as orações de preparação antes de poder celebrar a missa. Eu sinto até uma diferença na celebração que eu estou realizando e no meu próprio coração, na minha própria alma. E depois temos um momento de fazer ação de graças pela comunhão que recebemos. Primeira questão. Depois nós vemos o mistério do sacerdócio, que Jesus, ele dá esse poder sacerdotal para os seus. Esse poder que vai ser comunicado ao longo dos séculos pela imposição das mãos. Os apóstolos que foram divulgando o evangelho para todos os cantos do mundo, quando fundavam as igrejas, impunham as mãos sobre alguns homens escolhidos por eles, dando e passando esse poder que haviam recebido do próprio Jesus, e eles eram instituídos bispos. E aí, esses bispos, que tinham grandes territórios, escolhiam outros homens, por sua vez, e lhe conferiam um grau inferior do poder que haviam recebido, que eram chamados de presbíteros, aqui nós chamamos de padres, né? Na nossa língua portuguesa, em várias línguas, no sentido de pai espiritual, que é o sacerdote presbítero como nós conhecemos. E esses bispos, quando sentiam, quando vinham ia morrer, porque essa questão é muito recente do bispo emérito, né? O bispo tem 75 anos, tem que entregar sua carta de renúncia, é coisa recente. Antigamente os bispos ficavam até a morte nas suas dioceses, mesmo doentes e velhos. Quando sentia que ia morrer, isso já na igreja antiga, depois a igreja ela vai burocratizar isso, tendo que pedir permissão para Roma. A gente vai ter a questão da querela das investiduras na Idade Média, que não convém eu entrar aqui no assunto porque não toca, mas eles
ordenavam outros homens como bispos, conferindo da sua plenitude e dando a plenitude para outros homens. De forma que se nós pegarmos um bispo católico e pudéssemos fazer uma genealogia, voltando atrás numa linha convergente, quem ordenou quem, nós chegaríamos em algum apóstolo. É o que Santo Irineu de Lyon vai chamar de regra fé, a regra da fé. E ele vai cunhar sucessão apostólica. Só isso, só a Igreja Católica Apostólica Romana tem, tanto quanto também as igrejas ortodoxas também. Nós temos o mistério do sacerdócio. Nós estamos rezando pelos nossos padres, temos amor, pedindo pelas vocações, carinho pelos vocacionados, carinho pelos seminaristas. Será, meus irmãos, minhas irmãs? Carinho pelo celibato dos nossos sacerdotes, de não expô-los às tentações. Ou nós derrubamos os padres com a língua? Né? Como que nós realmente conduzimos isso? Na tradição de algumas igrejas de origem oriental, seja siríaca ou bizantina, um bispo, quando ia ordenar alguém, ele pedia para ver o joelho do candidato, para ver se era um homem ou não de oração. Se fosse de oração, provavelmente teria calos nos joelhos. E quando ia acontecer a ordenação, era convocado que a comunidade, juntamente com o bispo, ia ordenando, e o povo que participasse da ordenação, jejuasse. Jejuasse para pedir a Deus graças para aquele homem que vai receber em um vaso de argila o dom mais precioso de Deus, que é o ministério sacerdotal. Padre Marcos, e a Eucaristia? Sim, sacerdócio e Eucaristia estão vinculados. Uma coisa, não há Eucaristia, o sacramento dos sacramentos, se não há sacerdócio. Se não há sacerdócio. Quanto que nós devemos rezar pelos nossos padres, quanto que nós padres devemos rezar também. As ordenações não deveriam ser só festas, a ordenação não é uma formatura. Ordenação é um milagre, em que Jesus toma de um pecador para fazer daquele miserável um outro eu seu. Quando um padre está em persona Christi, suas mãos, que foram ungidas, por mais miserável que ele seja, são as mãos de Cristo. Aqui me vem, por exemplo, a imagem de Santa Catarina de Sena, que dizia que quando o sacerdote dava a absolvição, ela via como que a mão de Jesus por trás das mãos do sacerdote, a mão chagada de Jesus por trás da mão do sacerdote para dar a absolvição. Ela chamava, o melhor Deus Pai chamava a partir de Santa Catarina, essa grande santa do século XIV, de os ministros do sangue, os administradores do sangue do meu filho. Depois nós vamos ter a dimensão do lava-pés, a dimensão do serviço da caridade, da acolhida. Jesus lava os pés, o escravo que fazia isso na antiguidade. Então, a pessoa vinha da rua com o pé todo empoeirado e o escravo se abaixava e lavava o pé da pessoa que estava recebendo como visita, lavava os pés uns dos outros. Esse simbolismo da servidão, de servir, não no sentido negativo, mas Jesus falou que o maior é aquele que serve, e da caridade. E Jesus vem dar, então, no meio desse contexto todo, depois de ele ter exemplificado com um gesto, isso impactou os apóstolos, dizendo: vós me chamais de mestre e senhor, e eu de fato sou. Se eu, vosso mestre e senhor, vos fiz isso, vós também deveis fazer isso uns com os outros. E ele vem dizer assim: eis que eu vos dou um novo mandamento. Então, se nós como cristãos já, por si, devemos guardar os 10 mandamentos da lei de Deus, o decálogo, Jesus promulga um 11º mandamento, dizendo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus irmãos, nós temos nos amado? Quantas vezes na igreja é o lugar que a gente menos testemunha o amor. Na igreja, na comunidade paroquial, nas nossas comunidades de cristãos, muitas das vezes nós católicos fazemos de tudo para que não tenha católico dentro da igreja. Nós pecamos com a acolhida. E a acolhida aqui não é meramente pôr um jalequinho, ficar na porta da igreja e entregar o folheto da missa. Que bom que existe esse trabalho pastoral. Mas eu estou falando
não de uma ação pastoral da acolhida, estou falando de uma cultura da acolhida. Uma cultura. A gente vê muitas das vezes, por exemplo, pastorais, né? Tem a pastoral da catequese, a pastoral dos ministros da Sagrada Comunhão, a pastoral dos noivos, que quando sente que vai entrar algum novo membro, que um padre convida, as pessoas fazem de tudo para que não entre. Ou uma pessoa que vem do mundo, uma pessoa que vem do mundo das drogas, vem do mundo do pecado, vem de outra religião, quer se converter ao catolicismo. E as pessoas jogam areia na vida dessa pessoa. Nós vemos uma falta de acolhida dentro da igreja. Por exemplo, né, tem pessoas que sentam no mesmo lugar, tem essa cultura no banco de igreja, senta naquele lugar durante anos. A pessoa falta na missa. E essa pessoa não recebe uma ligação de um irmão de igreja, de paróquia, dizendo como você está. A falta da acolhida, irmãos e irmãs, até para com os nossos padres. Coisas corriqueiras, por exemplo, como transferência de padre, que é a coisa mais normal do mundo, que acontece em qualquer diocese do mundo. E às vezes as pessoas, no apego do padre que amam, rejeitam o padre que vem. E rejeitam um dom que Deus quer dar através desse padre. E aí nós podemos pensar que se as ovelhas rejeitam um pastor que vem em nome do Senhor, quanto mais as ovelhas não se rejeitarão entre si mesmas. E aí Jesus vem dizer, amai-vos, amai-vos. Amai-vos é amar a gente que está perto de mim. Ele não está pedindo para eu amar quem está na Birmania, quem está no Nepal, quem está em Bangladesh, quem está na Índia. Não, está longe. Está dizendo quem está próximo, quem eu quis colocar. Para passar na sua vida, segundo a minha providência, que vai passar na sua vida e você vai passar na vida dessa pessoa. Devemos fazer esse grande exame de consciência. E por fim, aqui entra o mistério da traição. A traição que todos nós já fomos traídos em algum momento da nossa vida por uma amizade, ou quem já foi namorado, noivo, esposo. A traição gera dentro de nós decepção. E quantos de nós fomos traidores também? Fomos Judas, uns mais, outros menos. Vemos essa serpente da traição cercando, principalmente nós padres. Porque é muito interessante que Judas, na noite que ele foi ordenado bispo, foi ordenado sacerdote, ordenado bispo, a noite que ele traiu o nosso Senhor. De forma que nós podemos trair sempre o Senhor. A traição sempre vem de cima para baixo. E podemos contemplar Judas e dizer, por que houve isso? Por que houve isso? E aqui vai algumas considerações que alguns teólogos dizem. Primeiro, porque talvez Judas amava muito dinheiro. Segundo, porque Judas esperava um Messias glorioso que não veio. Judas, ele talvez pensasse, eu vou entregar Jesus, vou ganhar um dinheiro, e aí Jesus eu vim fazendo milagres, vai conseguir se safar de algum jeito. Ou fazer Jesus, forçar Jesus a assumir-se como rei, apresentar-se como Messias triunfante, o Messias militar. Porém, uma outra teoria também, de que Judas guardou mágoa, ressentimento de Jesus um pouquinho antes. A gente vai ver aquela cena de Lázaro, Marta, Maria, os irmãos, que dão uma ceia para Jesus depois da ressurreição de Lázaro, como está no Evangelho de João, em que Maria quebra um vaso de nardo preciosíssimo e derrama aos pés de Jesus, e Judas diz, por que ela não dá aos pobres? E Jesus vai dizer, pobres vós sempre tereis. E alguns defendem que a partir daquele momento Judas começou a guardar mágoa de Jesus. São teorias. Fato é que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração, cuidado com os ódios, com as mágoas, com os ressentimentos, com as serpentes que nós guardamos, com aqueles sentimentos que cozinhamos, com ódio, com a inveja que vai gerar o ódio, a falta de perdão, e tudo isso, como ovos de serpente, depois vão eclodir. E nós vamos ser enforcados com essas serpentes que nós mesmos geramos. Enforcados com esses sentimentos negativos que podemos trazer dentro do nosso coração e que nos autodestroem. E aí a gente vê de um lado Judas, vemos do lado Jesus, como diz Van Tuan, que foi um bispo vietnamita, depois ficou cardeal, que já morreu.
dizendo que Jesus, ele pensa diferente de nós. Jesus, sabendo que Judas era ladrão, mesmo assim Jesus, ele dava a Judas a oportunidade de ele mudar. Dava para Judas a missão de ser tesoureiro do grupo, tomar conta da bolsa comum, do dinheiro. Nenhum de nós, se tivéssemos uma empresa, por exemplo, daríamos o caixa de alguém, o caixa, ou para trabalhar na contabilidade, para um ladrão. A gente não faria isso. Jesus fez. Não porque Jesus, né, fosse um sem noção, não. Porque ele queria resgatar pouco a pouco a Judas. Por fim, eu termino aqui falando desse mistério da traição de Judas, que vamos ter esse mistério da iniquidade, que temos de um lado Judas, que traiu, que vendeu, que pegou as moedas, depois jogou aos pés dos sacerdotes, o Sinédrio, que depois não suportou o peso da traição e se enforcou. E de outro, Pedro. Pedro, que Jesus instituiu como chefe, como pedra, como nosso Papa. Pedro, que depois Jesus vai chamar de Satanás, a mesma boca que foi usada pelo Espírito Santo, vai ser usada pelo demônio. Pedro intempestivo. Pedro, que vai dizer para Jesus, eu nunca vou te negar. E Jesus falou, você ainda vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Esse Pedro, que depois vai chorar amargamente a morte do Senhor, diz que ficou sulcado o seu rosto de tanto chorar. Esse Pedro que Jesus vai resgatar depois, como nós vemos lá em João 21, Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que esses? Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, né? Eu te amo. Tu conheces tudo, tu sabes que eu te amo. Que coisa. Esse Pedro. E esse Pedro, que graças a Deus não chegou a vias de fato como Judas. E uma santa, uma mística chamada Catarina Emmerich, beata, não é que santa canonizada, porém beatificada, e que tem um livro chamado A Visão do Cordeiro de Deus, ela fala que Pedro teve tentação de se matar também. Mas o que o salvou foi se encontrar com a mãe das dores. O que o salvou foi encontrar-se com a Virgem Maria. E ela vem dizer que Judas não procurou a Virgem, não procurou Nossa Senhora, Pedro buscou Nossa Senhora. Então, nesse momento de dor, no momento das traições, no momento que nós fomos traídos, ou no momento que nós fomos Judas e traímos, no momento da dor, eu sou convidado a voltar-se também para a minha mãe, que é a mãe de Deus, que é a mãe das dores, que me ajuda a sair dessa situação, me ajuda a sair desse fundo de poço que eu mesmo me meti pelo meu próprio pecado. Vamos com o coração aberto, irmãos, nessa quinta-feira santa. Mistério do sacerdócio, mistério da Eucaristia, mistério do mandamento novo do amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, lava-pés. E por fim, o mistério da iniquidade, o mistério da traição. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, por intercessão da Virgem Maria, de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.